Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou gravar um vídeo explicando por que o comunismo deveria ser proibido. Então, a pessoa que defende o comunismo tem que ir para a cadeia, tem que receber as devidas punições por defender uma ideologia sanguinária, uma ideologia que vai contra a lei natural, uma ideologia que vai contra Deus, tá? Em suma, deveria fazer com os comunistas hoje o que faziam com os hereges antigamente, tá? Uma ideologia que, inclusive, leva pessoas para o inferno. Então, bem, considerem ajudar o canal e seguir-me nas redes sociais. Bem, como muitos de vocês sabem, o bigodismo ele já é moral e juridicamente condenado, tá? As pessoas que defendem o bigodismo hoje em dia são pessoas juvenis que querem chocar, chamando atenção, né? Totalmente imaturas. Então, quem defende o bigodismo hoje em dia, né? Os neobigodistas não devem ser levados a sério, tá? Eu mesmo não levo. E vemos também que o bigodismo ele é juridicamente condenado porque se você sair na rua com uma bandeira com uma suástica, né, terá problemas, não é verdade? Então tem todas essas nuances aí. O problema, tá, é que se você ostentar uma foice e um martelo, também se você ostentar uma foice e um martelo, você não terá problema nenhum. Muito pelo contrário, às vezes há pessoas que até admiram. Inclusive figuras perversas, criminosas, diabólicas, como Lenin, Stalin, né, o Che Guevara e outras figuras sanguinárias, criminosas, assassinas que há por aí. Então, o comunismo ele é responsável pelo perecimento de mais de 100 milhões de pessoas, tá? Muitas por fome, muitas por perseguição, muitas por execução de adversários e outras em campos de extermínio. Essas pessoas eram consideradas burguesas, adversários políticos, críticos do governo, ou simplesmente pessoas que não têm nada a ver com nada e acabam morrendo devido à fome nesses países. Então, estamos falando de uma ideologia que é muito mais sanguinária que o bigodismo, porque o bigodismo tem, digamos assim, uma finalidade mais racial, né? E então eles têm um alvo, sim, que eles consideram certos. O comunismo não. O comunismo e não depende mais de raça, não depende de nada. Tá? Quem eles enxergarem como adversário pode ser qualquer um. Qualquer adversário da revolução, incluindo religiosos, é um obstáculo para a revolução que deve ser eliminado. Tá? E sabemos também que o nazismo, bigodismo, ele fere a lei natural por sua idolatria ao Estado e da raça. E o comunismo também nega a lei natural, porque ele nega a propriedade privada, nega a família, nega a religião, nega a própria metafísica, nega a verdade.
não é possível existir uma sociedade coerente que não hajam esses elementos. O comunismo, ele, digamos assim, por buscar um fim completamente impossível, acaba justificando uma tirania sanguinária extremamente repressora. Porque a sua própria ideologia nega a lei natural, então não há por que não matar milhões de pessoas, né? Fazer o quê, né? Eram só obstáculos da revolução que devem ser eliminados. É como se eliminasse praga numa casa. Então temos que chegar ao veredito de uma coisa. Um sujeito qualquer, ele pode ser preso na Alemanha por ostentar uma suástica, mas pode ser, ele pode desfilar com uma camisa, tá? Com foice e martelo ou qualquer outra coisa que ostente isso. Então, aí fica a pergunta, por que o bigodismo ele não é aceitável, mas o comunismo é? Então, uma das justificações que eu vi é por conta do caráter racista do bigodismo. Porque o racismo é algo que parece ser unânime em muitas sociedades de hoje, que é condenável. Só que isso cai numa incoerência. Porque o comunismo, ele explicitamente defende uma ditadura do proletariado. Eles negam a propriedade privada, eles preconizam a eliminação de adversários políticos, de obstáculos da revolução. Por que vocês acham, tá, que o assassinato de Charlie Kirk foi comemorado em diversas frentes esquerdistas? Por diversos esquerdistas. Por quê? Simplesmente porque para eles o Charlie Kirk era um adversário político, era um obstáculo para a revolução, e que, como foi eliminado, então isso tem que ser comemorado. Tá? Estão fazendo a mesma coisa agora com o Nicolas Ferreira. Aqui. Estão preconizando a morte dele. Então, fica a pergunta, por que uma coisa é permitida e a outra não? Aqui, eu não vou aqui pregar o que o monarca pregou. Tá? Mas o monarca, há um tempo atrás, ele foi coerente. Ele defendeu a liberdade de expressão para os bigodistas, tá? Já que os comunistas também têm liberdade para isso, para pregar a sua doutrina diabólica, sanguinária e criminosa. Então, meus amigos, temos que ser coerentes, né? No entanto, o método monarca não é adequado. E vejam só, como eu coloquei há um tempo atrás, o Hans Hermann Hoppe disse que o discurso anti-propriedade privada não é aceitável em uma hipotética sociedade libertária. Então, vejam que o monarca é liberal, né? Mas eu não sou liberal. Mas vejam que mesmo um libertário entende que é perigoso a permissão de discursos contra a propriedade privada, como é o caso do bigodismo e também do comunismo, é perigosa para a sociedade, é perigosa para a ordem dessa sociedade. Então, há sim diversas razões para proibir o discurso comunista.
O discurso comunista ele deve ser reprimido completamente como algo perigoso para a sociedade. Enquanto for permitida a defesa do comunismo, não teremos paz. Tem que proibir o discurso comunista, tem que proibir os partidos comunistas, tem que proibir os comunistas de se reunirem. Então tem que proibir tudo isso daí. Caso contrário, não teremos paz. Ou vocês reprimem, aliás, ou nós reprimimos aqueles que querem nos reprimir, ou eles nos reprimem. Tá? É uma proibição defensiva também. E não adianta dizer que mas é a liberdade de expressão. Dane-se a liberdade de expressão, meus amigos. Dane-se. A liberdade de expressão existe para a verdade, não existe para a falsidade, não existe para o erro, não existe para o crime. Logo, o comunismo tem que ser proibido. Sem nenhuma trégua, sem nenhuma concessão. Tudo bem? Fora que a defesa dos dois, do bigodismo e do comunismo, é uma incitação ao crime. Tá? Há uma ambivalência aí. Então, não podemos dizer que a defesa do nazismo é um debate acadêmico inocente. Não, é uma apologia à tirania e ao massacre. A mesma coisa é o comunismo. Defender o comunismo é defender tirania, é defender genocídio, é defender repressão religiosa e todas as coisas mais. Não deve ter absolutamente nenhuma tolerância para essa gente. Nenhuma. E é o que tenho a dizer hoje. Fique com Deus e até o próximo vídeo.